Beleza, se você clicou nesse vídeo, você está interessado em resolver esse somatório. Mas primeiro, o que é esse arco tan, arco tangente? Ele é a função inversa da tangente. Então, em vez de ele te dar um número associado a um ângulo, ele te dá um ângulo. E aqui, basicamente, você vai precisar fazer a soma de sucessivos termos, né, trocando os valores de k em sequência de 0, aliás, até n. E isso pode parecer um pouco estranho, né, porque geralmente a gente não calcula o somatório de funções, mas nesse caso, esse é o desafio desse problema. Então, como que a gente faz isso? Como isso aqui está relacionado a tangentes, a primeira ideia que você teria que ter para esboçar a solução desse problema é essa aqui em amarelo. Tangente de x, tangente da diferença de ângulos, né, sendo esses ângulos x, y reais. A fórmula disso aqui ela é bem conhecida, mais precisamente a versão que leva ao mais, né, mas a versão que leva ao sinal de menos também ela é bem conhecida. Afinal, é só você trocar o mais por menos, né? E você fica com isso aqui. Agora, como que eu relaciono essa fórmula em amarelo com o meu problema? Bom, vamos deixar isso de lado por enquanto e imaginar uma outra situação. Com uma certa frequência, você, nos problemas de física, se depara com situações como essa aqui, né? Seno de θ é igual a 1/4. E o exercício ele pede às vezes para você definir mais precisamente o θ, né, e não o seno dele. E aí o que você faz? Você aplica a inversa dos dois lados. A inversa, né, do seno é esse seno a menos 1, não é o expoente a menos 1, mas sim a inversa. Dos dois lados, né? 1/4. É basicamente isso que você está fazendo. E daí, como você sabe, né, o que a função inversa faz, ela te devolve o valor associado ao domínio da função. Então, do lado esquerdo você ficaria com θ somente, e aqui você teria um arcosseno de 1 sobre 4. Né? Ou você poderia escrever isso como seno a menos 1 de 1/4, né? Não confundindo esse menos 1 com o expoente de que teria que colocar lá para um denominador. Isso aqui é a função trigonométrica inversa escrita de uma outra maneira, mais resumida, por sinal, né? Então, o que aconteceu, né? A gente simplesmente cancela esses dois senos, né, entre aspas, e do outro lado você mantém ali o seu número. Bom, eu vou deixar isso aqui por enquanto, mas é com isso em mente que a gente resolve o problema de se determinar o arco tangente, né? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aplicar o arco tangente, só que antes eu vou especificar quem que é tangente de x e tangente de y. Eu vou dizer em verde aqui que tangente de x vale A e tangente de y vale B. Daí eu aplico aquela técnica, né, e vou dizer por enquanto que x é tangente a menos 1, ou arco tangente, do A e, analogamente para o B, tangente a menos 1 disso, exato. E aí você aplica a ideia ali do lado direito do quadro para descrever melhor essa situação. Então eu vou aplicar o tangente a menos 1 dos dois lados e você vai ficar com um x menos y, só que a gente definiu ali em cima quanto que vale xy, né? Isso, na prática, vale essa diferença de arcos tangente. E do lado direito da equação em amarelo, você vai ter que aplicar um tangente a menos 1, né? Sobre tudo aquilo. Só que aí, tangente de x, a gente disse que vale A, tangente de b vale... Tangente de y, aliás, vale B.
E o produto dessas duas tangentes fica AB. E beleza, agora você tem algo mais próximo do que a gente teria ali de problema, né? A gente está relacionando agora arcos tangente de uma maneira muito conveniente, né? Por quê? Quando você lida com essas somas telescópicas, a ideia é sempre cortar vários termos de modo que sobrem termos próximos ali dos extremos, né? E você só pode cortar termos quando você tem mais e menos, né? Operações simétricas, digamos assim. E veja só, nós conseguimos algo em torno disso, né? Porque a gente tem ali, só para clarear mais o que eu estou dizendo, tangente a menos 1 de A menos tangente a menos 1 de B. E é disso aí que eu estou falando. É essa alternância de sinais sucessivas que vai levar ao cancelamento aí de vários termos nesse miolo do somatório. Beleza. E agora você só tem que linkar esses dois A e B aí, esses dois reais, ao problema ali do 1 sobre K2 mais K mais 1. Né? Olha, eu vou desenvolver esse 1 sobre K2 mais K mais 1. Você poderia pensar na diferença de cubos, mas isso eu não sei se vai ser muito conveniente. Aqui, olha, você não pode discordar que isso é uma verdade, né? Eu mantive a igualdade e ainda você consegue identificar um padrão disso aqui, né? Olhando aí as duas expressões em branco, você pode falar o seguinte agora. Tangente de K mais 1 menos... Aliás, tangente a menos 1, né? Tangente a menos 1 de K. Tangente a menos 1. E aí, voa lá. Né? Como eu escrevi aquela última equação em branco de uma forma bem conveniente, levando em consideração o que estava escrito ali anteriormente, você vê que se encaixa como um quebra-cabeça mágico, né? A expressão dessa tangente a menos 1 do problema é justamente essa diferença, né, entre termos consecutivos na variável k. E daí, né, porque isso aqui ele vai para cá e ali você tem justamente 1 sobre k2 mais k mais 1. E agora, basicamente, você calcula o seu somatório. Eu vou calcular em azul, né, para fazer mais sentido. Somatório de S. E aí você vai substituindo, né, os sucessivos valores. Então, para o primeiro valor, você vai ficar com isso aqui, que o k vai valer 0, né? Depois a próxima dupla vai ser tangente a menos 2, tangente a menos 1 de 1. Fazer só mais esse, né? E é justamente o que eu tinha dito anteriormente. Agora vem os cancelamentos sucessivos. É claro que aqui você precisaria fazer por pif, mas o intuito do vídeo não é o pif. É só mostrar a questão da soma telescópica, né? E como que você relaciona, nesse caso, a soma telescópica com uma função inversa. E os dois últimos termos, né? Vamos lá. Aí, quando o k for n menos 1, então aqui você vai ter um n, tangente a menos 1 de n a menos 1. E o último termo, que vai ser quando o k for n, né? Eu ia falar n mais 1, mas na verdade é n. E aí você aplica ali a fórmula, olhando sempre para a fórmula em azul, né? Na lei de formação desse S. E agora vem aquela conta de padaria, né? Você faz a barra e vai cortando as coisas, ou vai somando. E aí vamos fazer aqui nessa cor mais escura. Aliás, em vermelho eu acho que vai ficar mais em evidência. Você percebe que esse tangente a menos 1 de 1, ele cancela ali, né? O tangente a menos 1 de 2 cancela com o tangente a menos 1 de 2 e assim sucessivamente. Você só precisa tomar cuidado com os termos que deverão permanecer, né?
Então eu fiz ali uma gimmick de que o tangente a menos 1 de 13 seria cortado. E, bom, eventualmente você vai chegar lá no fim. Por isso que teria que provar por pif que esses cortes de fato vão acontecer. Mas não precisa nesse caso, né? Você pode fazer por uma indução vulgar. E olha só, você vai chegar lá no tangente a menos 1 de n, tangente a menos 1 de n. Esse tangente a menos 1 de n menos 1, ele vai ser cancelado também. E aí vai sobrar esse tangente a menos 1 de n mais 1. Juntamente ali com o menos tangente a menos 1 de 0. Então, você fica, olha só, toda aquela soma de 2n mais 2 termos, você reduziu a uma soma de 2 termos, né? Claro que isso aqui, né, não é bem uma soma, mas, enfim, você pode transformar esse sinal de menos para uma operação de soma. E aí, o tangente a menos 1 de 0, ele é 0, né? Então, isso aqui acaba sendo justamente tangente a menos 1 ou arco tangente de n mais 1. E essa é a resposta do problema. Daí, a gente pode tirar esse s, botar mais para cá, na verdade. Não estou conseguindo. Beleza, agora eu consegui. E esse s é tangente a menos 1 de n mais 1. E essa é a resposta do problema. Muito bom. Eu não vou ser, digamos assim, um asshole. Esse problema não foi do além que eu tirei para resolver. Na verdade, foi de um canal aí do YouTube brasileiro que eu tava pesquisando coisas e tal. E aí apareceu um vídeo em que o sujeito lá resolve um exercício parecido com esse, né? Não era exatamente esse aqui. E esse exercício, por sinal, foi um exercício que ele deixou como um exercício para quem estivesse vendo o vídeo dele, né? E aí, basicamente, vai usar a mesma ideia que ele abordou, eu vou deixar aí na descrição. E foi exatamente essa mesma ideia. É claro, a questão da identificação do padrão, desse padrão, o que eu vou destacar aqui, ó, para esse passo, né, de 1 para 2, não é tão trivial, né? Vai variar de caso para caso. Nesse exercício aqui, eu diria que a identificação do padrão ela é um pouco mais fácil. Mas a ideia é que você tem que perceber, né, que o que eu fiz aqui não foi à toa. Porque esses dois retângulos aí em rosa, eles falam por si só, né? A minha intenção em modificar aquela expressão original do problema, né? K2 mais K mais 1. E aí, basta você ali tentar fazer essa manipulação algébrica de modo que você obtenha justamente o argumento daquela tangente a menos 1. E aí você pode usar as somas e subtrações consecutivas. Mas esse pulo do gato, né, de você fazer as manipulações algébricas, ela toma um pouco de tempo, né? Você precisa ter uma sagacidade matemática acima da média. Por isso que eu achei esse problema muito bom, né? É um problema que poderia facilmente cair nos vestibulares militares, sei lá, numa segunda fase do ITA, porque ele não usa nada fora da caixa, né? Na verdade, usa, né? Mas os conceitos envolvidos aqui são todos trabalhados no ensino médio. O que seria muito bom, né, do ITA poder cobrar algo em torno dessa ideia, né, de juntar trigonometria com somas telescópicas, frações parciais e tudo mais, né? Esse foi o vídeo e eu vejo vocês numa próxima questão.